pessoal, na aula passada nós falamos aí sobre o compilador do Arduino e para essa aula nós vamos falar sobre Language Reference. Então é o seguinte, hoje não tem slide porque tudo o que você precisa saber sobre o Language Reference de programação do Arduino está no site arduino.cc. Então entra no site arduino.cc, vem aqui em Learning Reference. Você não precisa de livro, você não precisa de nada. Tá todas as informações aqui de forma muito simples, muito bem estruturada, tá certo? Então vamos entender um pouco aí sobre o Language Reference do Arduino, tá certo? Então, assim, a gente tem basicamente três núcleos, né? Três divisões principais, que são as estruturas, as variáveis e as funções. Então vamos inicialmente aí falar da estrutura, tá certo? Lembrar que a programação de Arduino ela é uma programação que tem origem aí, né, que tem sua estrutura aí baseada no C, tá certo? E que as estruturas, né, de programação de controle, né, e a sintaxe vai trazer essa estrutura do C com ela, tá certo? Bom, a gente já viu que todo programa de Arduino começa com a estrutura de setup. Então, na estrutura de setup é onde eu vou fazer a minha configuração, tá certo? Então, por exemplo, se na minha aplicação eu vou trabalhar fazendo entrada e saída digitais, eu preciso dizer quais são os pinos que vão se comportar como entradas digitais, quais são os pinos que vão se comportar como saídas digitais. Se na minha aplicação eu vou fazer comunicação serial, eu preciso fazer essa configuração prévia. E tudo isso é feito no procedimento de setup. Então tá aqui um exemplo, tá certo? Onde você declara aqui uma variável do tipo inteira, chamada buttonPin, tá certo? E atribui a ela o valor 3. Em seguida, no procedimento void setup, tá certo? Então lembrando lá do C, void são funções que não tem nenhum tipo de retorno, não é isso? Então void, a função se chama setup, sem nenhum tipo de parâmetro de entrada. Estou aqui configurando a minha porta serial, dizendo que ela vai trabalhar com 9.600 bauds. E eu estou configurando um pino. Qual pino? O pino chamado button pin, que tem o valor conteúdo passado aqui em cima de 3. Então eu estou configurando o pino 3 como um input, como uma entrada digital. Então todas as minhas configurações vão estar aqui no procedimento de setup. O procedimento de setup, no momento em que a sua aplicação é inicializada, no momento que o Arduino é ligado, o seu ponteiro de execução inicia a partir desse ponto e vai seguir na sequência aqui todas as linhas do setup até a última linha que você tiver programada aqui dentro. Em seguida, o seu ponteiro de execução vai passar para a função de void loop. A função de void loop é a outra estrutura principal aí do seu Arduino, do seu código de Arduino, e é onde vai estar o seu programa executando aqui, ó, em loop. Então toda a sua programação da lógica da sua aplicação vai estar rodando dentro dessa segunda estrutura, tá certo? Então essas são as duas principais estruturas, tá certo? De uma aplicação de Arduino, e você sempre vai encontrar um setup e um loop. Bom, o que agora eu posso implementar tipicamente dentro do loop, né? Eu vou implementar as minhas estruturas de controle. Eu vou implementar as minhas estruturas de if e if-else, né? Se e se não. Minhas estruturas de for, né? Minhas estruturas de switch case. Então, while, do. Então, tudo isso aqui é padrão, né? Tanto faz se a gente está trabalhando em C, Java, Delphi, a gente tem esse tipo de estrutura muito tranquilo aí. Quem já estudou aí algoritmos ou qualquer disciplina de linguagem de programação básica, não preciso ficar falando sobre isso, tá certo? Bom, uma coisa interessante é que o Arduino ele traz aí do C o GoTo, né? Lembrando sempre que o GoTo é uma estrutura que é muito pouco indicada para aplicações aí onde se quer ter uma estruturação, né, de qualidade. Então evite sempre o uso de GoTos, tá certo? Bom, falando um pouco de sintaxe,
a gente tem algumas estruturas aí, né? Como ponto e vírgula, chaves, barras para fazer comentários, barra asterisco, asterisco barra para fazer comentários de múltiplas linhas, não é isso? E também estruturas de define e includes. Bom, o include é quando eu quero fazer alguma chamada a uso de bibliotecas de terceiros, tá certo? Isso aqui é muito utilizado quando, por exemplo, eu utilizo um shield, né? A gente já falou sobre shields, a gente utiliza um shield de terceiros. Digamos, eu comprei um shield de GPS, né? Como é que eu vou usar esse shield de GPS? Então, tipicamente, o fabricante do shield te disponibiliza algum arquivo do tipo .h, que é uma biblioteca com as funções daquele shield, e você vai fazer um include dessas funções na sua aplicação. Então você chama o include, aponta para esse arquivo .h, para que dentro da sua aplicação você tenha acesso a essas funções, tá certo? Bom, operações aritméticas de forma geral, né? Operadores de comparação, maior do que, menor do que, igual, lembrando que no C o igual é a comparação e um igual somente é a atribuição, tá certo? Os nossos operadores booleanos de ou não, e não, tá certo? E também as operações com bits, né? Para a gente fazer shift left, shift right, shor. Então todas as minhas lógicas de operações com bits aqui é bastante interessante quando a gente começa a trabalhar com variáveis do tipo byte e precisa chavear bits, comparar posições e assim por diante, tá certo? Isso aqui muito característico do C, né? Toda a parte de incremento, decremento que você vai usar aí nos seus loops e assim por diante. Tá certo? Então, basicamente, estruturas básicas do C. Procurei aí falar das principais, tá certo? Passando aí para as variáveis, a gente vai ter as constantes. Nós falamos na aula passada sobre as constantes de high e low. Né? Então, por exemplo, nas entradas e saídas digitais eu quero atribuir valores a ela. Né? Então, eu quero atribuir nível lógico alto a uma entrada ou uma saída digital, eu vou atribuir um valor de high. Tipicamente é igual eu passar o valor 1 também para essa saída. Tá? Ou eu posso ler também uma entrada e ela vai ter valores de high ou low, 0 ou 1, a depender do que foi lido na entrada. Tá certo? Bom, a gente fez o pin mode, a gente atribuiu o pin mode como input, né? Por lá, o exemplo que eu dei mais cedo quando eu estava falando do setup. Eu posso fazer com que as minhas entradas e saídas digitais sejam inputs ou outputs, e isso a gente falou ali quando a gente estava falando de setup. Existe um outro método de fazer input, que é input pull-up. A gente vai falar isso quando a gente estiver falando especificamente do uso e implementação de entradas digitais. Tá certo? LED built-in, existe uma constante já na linguagem para isso. Lembrar que toda placa de Arduino Uno, por exemplo, vem no pino 13 um LED já implementado na placa que está lá naquele pino 13. Então, na prática, essa variável ela tem um valor, né, atribuído de 13. True ou false, verdadeiro ou falso, também já é constante implementada na linguagem, tá certo? E aí os tipos de dados, tá certo? Vou vir aqui para cá, ó, void a gente falou, né? Quando a gente faz uma função void setup, void loop, ela não tem retorno, mas eu posso ter também variáveis do tipo booleano, char, unsigned char, byte e assim por diante. Né? Então, quando a gente começa a estudar em uma linguagem, muito importante a gente entrar em cada tipo de variável e entender o que cada variável recebe. Não é isso? Então, a variável byte, que tipo de valores ela pode assumir? Olha, é uma variável de 8 bits. Ela assume valores de 0 a 255. Eu tenho uma variável, vamos ver aqui, ó, do tipo string. Tá vendo? Olha, aqui minha variável string, como é que ela se comporta, como é que eu declaro ela. Tá? Mais importante do que nunca, pessoal, é vocês estudarem muito bem os tipos de variáveis disponíveis e entenderem para que servem os seus limites mínimos e máximos, tá certo? Para que a escolha das variáveis seja apropriada. Veja bem, quando a gente está programando aí para PC, né, a gente muitas vezes se ocupa muito pouco na escolha e no uso devido das variáveis. Porque você só vai ter problema de performance para escolhas ruins, né, de tipos de variáveis, caso vocês tenham aplicações de alta demanda, de alta performance e assim por diante.
Caso contrário, tanto faz você escolher uma variável byte ou uma variável inteira para armazenar um número de 0 a 255, que a sua aplicação vai rodar do mesmo jeito, tá certo? Quando a gente vai para microcontroladores, não, a gente tem que lembrar que os nossos recursos de memória são bastante escassos, né? Então, você pode rapidamente consumir toda a memória da sua aplicação ou tornar a sua aplicação muito mais lenta do que ela deveria ser, simplesmente pelo fato que você escolheu uma variável muito maior, né, capaz de armazenar conteúdos muito maiores do que você efetivamente precisa armazenar. Então, estudar cada um desses tipos e saber quando aplicar cada um é extremamente importante. E saber também que se sua aplicação não está tendo uma performance legal, muito provavelmente você pode sim ter pontos de otimizações aí significativos com melhores escolhas de variáveis, tá certo? A gente também faz a possibilidade de conversões, né? Então como é que eu faço para converter valores para inteiros, floats, longos e assim por diante, tá certo? E eu também tenho escopos de variáveis, variáveis que podem ser constantes, estáticas, voláteis. Importante entrar em cada um desses, pessoal, e estudar efetivamente isso aqui. Você não vai precisar de um livro para estudar isso aqui. Você pode estudar tudo por aqui. Você clicou aqui em Static, ele vai te dizer exatamente para que serve aquele tipo de declaração. Então ele está dizendo aqui, olha, as variáveis estáticas elas são visíveis somente para uma determinada função, tá certo? Então assim, isso daí vai justamente te mostrar o caminho das pedras. Bom, volto a subir aqui um pouquinho, vamos falar das funções, tá certo? As funções elas já vão vir implementadas na linguagem, né? E aqui principalmente é onde a gente se diferencia também bastante, né? Aqui na parte das constantes, né? No high, low, mas aqui também principalmente de um C padrão, porque a gente vai ter aí funções, por exemplo, para entradas e saídas digitais, entradas e saídas analógicas, né? Eu vou ter funções, por exemplo, para controle de temporizador, né? Esses três casos, por exemplo, são coisas que não necessariamente se aplicam a um C tradicional de uma programação para desktop, tá certo? Mas são necessárias aqui. Para cada função dessa, a gente vai ter uma aula para falar de entradas digitais, saídas digitais, uma aula para falar de entradas e saídas analógicas. Por hora é importante que vocês cliquem em cada um desses e pelo menos já comecem a entender e ter em mente isso daí. A gente já utilizou aqui o pin-mode para poder dizer que uma determinada entrada ou um determinado pino era uma saída, né, e poder acionar o LED fazendo um digital write. A gente vai ter uma aula só para falar sobre entradas e aí a gente vai fazer digital reads e a gente vai seguir em cada item desse daqui, tá certo? Parte de temporizadores a mesma coisa, mas perceba que a language reference é bastante amplo, tá certo? E o que eu queria deixar aqui para vocês é o fato de que vocês tenham a certeza de que tudo que vocês vão precisar de saber sobre a linguagem está disponível no site. Então muita gente aí vai para livro, fica meio desesperado. Bom, você tendo um bom domínio do inglês, tem um site aqui todo disponível para você, tá certo? Então, na próxima aula, a gente volta seguindo aí com as aulas de Arduino. Valeu? Até a próxima!